Bem-vindos ao canal Herança Sagrada. Hoje vamos falar de Naamã, uma personagem de grande importância nas Escrituras Sagradas, mencionada no Antigo Testamento da Bíblia. Ela era uma princesa amonita, filha de Ramum, o rei dos Amonitas. A história de Naamã está registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 21 e 31. O relato bíblico nos diz que Naamã se tornou a esposa de Salomão, o lendário rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. A vida de Naamã envolve mistério, mas nós extraímos várias informações importantes da Bíblia e da tradição judaica para trazer todos os detalhes neste vídeo. Só por isso, acredito que já mereço que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele like para ajudar a compartilhar nosso trabalho. Como filha de um rei, Naamã cresceu em um ambiente de luxo e privilégio. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes da história de Israel, foi sem dúvida um evento de grande importância política e diplomática. A conexão de Naamã com os Amonitas tinha implicações sérias, devido à histórica hostilidade entre os israelitas e os Amonitas. De acordo com a tradição bíblica, os Amonitas eram frequentemente vistos como inimigos dos israelitas, uma vez que descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Portanto, o casamento de Salomão com Naamã gerou críticas por parte dos israelitas mais conservadores, que temiam que essa união pudesse comprometer a pureza e a cultura israelita. Antes disso tudo, é importante lembrarmos que Salomão já havia sido casado com a filha de um faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras, de diversas culturas diferentes, incluindo Naamã. O problema maior dessa situação foi o seu descontrole, já que durante sua vida ele acumulou um impressionante número de esposas e concubinas. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, é relatado que ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo após diversos conselhos de sua própria mãe sobre o perigo que essas diferentes mulheres poderiam lhe trazer, Salomão parece não ter dado importância, e continuou a se envolver com mulheres de diversas nações, como Amonitas, Malbitas, Edontas e Titãs, que praticavam religiões diferentes, com deuses estrangeiros. Porém, Salomão estava profundamente apaixonado por Naamã, o que tornou esse casamento ainda mais complexo e impactante em sua vida. Seu amor por Naamã transcendeu as barreiras culturais e políticas da época, levando-o a tomar decisões que tiveram consequências negativas não apenas para si mesmo, mas também para o reino de Israel. A afeição intensa de Salomão por Naamã o levou a permitir a prática da adoração a deuses estrangeiros, seguindo os costumes de sua amada esposa, e assim comprometendo os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão é um exemplo marcante de como um rei que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro pode se desviar ao longo do tempo. A Bíblia nos relata que, embora Salomão tenha começado seu reinado adorando ao Senhor Deus, ele eventualmente cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Naamã, e construiu altares para os deuses delas. É importante notar que Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai, o rei Davi, também teve múltiplas esposas, o que já indicava um padrão. Na verdade, a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, advertiu explicitamente que os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio espiritual. Surpreendentemente, Salomão, um homem tão sábio em muitos aspectos, não seguiu os conselhos da Escritura e afastou-se do caminho correto, mesmo tendo cedido às tentações. Vale ressaltar o quanto Salomão era conhecido por sua sabedoria. Uma das histórias mais conhecidas que ilustram sua inteligência envolve duas mulheres que se diziam mãe, disputando a maternidade de um bebê específico. Salomão propôs um acordo: dividir o bebê ao meio, uma ideia que angustiou uma das mulheres, levando-a ao desespero, e pedindo ao rei que não fizesse isso. Desse modo, Salomão descobriu a verdadeira mãe do bebê. Sua sabedoria também se estendeu a uma ampla gama de conhecimentos, desde o entendimento da natureza até a composição de provérbios e canções, que são registrados no Antigo Testamento, no livro de Provérbios e no Cântico dos Cânticos. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Aías teve uma visão e proclamou uma profecia que mudaria o curso da história de Israel.
A profecia de Aías revelou que Jeroboão, um servo de Salomão, se tornaria rei de 10 das tribos de Israel, enquanto apenas uma tribo permaneceria sob o domínio de Salomão e sua descendência. Essa previsão de Aías indicava que a unidade do reino de Israel estava prestes a ser dividida. Ao tomar conhecimento da profecia, Salomão percebeu que Jeroboão representava uma ameaça à continuidade de seu reinado. Temendo a perda de seu poder e influência, Salomão tomou uma atitude drástica e tentou assassinar Jeroboão. Esse ato desesperado revelou a tensão crescente que se desenvolvia no reino de Israel. No entanto, após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão reapareceu como uma figura central nos conflitos que se seguiram. O cumprimento da profecia de Aías desencadeou uma série de eventos que levaram à divisão de Israel em dois: o reino de Israel, liderado por Jeroboão, composto por 10 tribos do norte, e o reino de Judá, liderado por Roboão, composto pelas tribos do sul. Essa divisão marcou um período tumultuado na história de Israel, conhecido como Cisma, que teve repercussões políticas e religiosas duradouras. O reinado de Roboão e sua administração desastrosa representam um ponto de virada crítico na história de Israel. O aumento de impostos e a decisão infeliz de Roboão de ignorar as preocupações do povo rapidamente enfraqueceram sua autoridade e levaram a um período de decadência em seu reinado. A economia enfraqueceu, a estabilidade política foi ameaçada e a insatisfação popular persistiu. Enfim, Jeroboão se tornou o primeiro rei do reino de Israel, após a divisão dos reinos de Israel e Judá. Jeroboão tomou medidas drásticas para evitar que seu povo continuasse a adorar em Jerusalém. Para manter o controle religioso, Jeroboão fez 2 estátuas de bezerros de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando os israelitas a adorarem essas imagens, em vez de irem a Jerusalém. Essa decisão controversa teve consequências de longo alcance, pois o bezerro de ouro se tornou um símbolo de apostasia e idolatria na história de Israel. Certo dia, quando Jeroboão estava indo fazer oferendas em um desses altares, um profeta desconhecido surgiu e previu que um descendente de Davi um dia destruiria os altares pagãos e até mesmo queimaria ossos humanos sobre eles. Surpreendentemente, essa profecia se cumpriu séculos depois, quando o rei Josias de Judá realizou reformas religiosas e executou as ações pelo profeta desconhecido. A história de Naamã nos lembra que mesmo os mais sábios e poderosos líderes podem ser levados ao pecado e à apostasia quando permitem que influências externas, como casamentos políticos e alianças, corrompam sua devoção ao Deus verdadeiro. A decisão de Salomão de construir altares para os deuses estrangeiros de suas esposas, sob a influência de Naamã, inaugurou um período de decadência espiritual e conflitos políticos que culminaram na divisão do reino de Israel. A história de Naamã e sua influência sobre Salomão é um lembrete vivo de como a sabedoria e a fé podem ser testadas até mesmo nos momentos de maior poder e sucesso. Portanto, é uma história que nos instiga a considerar as influências que moldam nossas próprias vidas e a importância de manter firmemente nossos princípios, mesmo em face das tentações e pressões externas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um comentário abaixo e se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos. Tenham um ótimo dia!